Eu estava aqui na sala de casa, de onde eu faço o programa, meio que pensando como é que você começa a semana. Dá para perceber que eu estou na sala de casa e tem um cachorrinho ali mandando ver, né? Até ele está preocupado com a frase é só do nosso. Mas eu estava aqui tentando ser otimista. E me lembrei da música de um grande amigo meu, aliás, eu preciso ligar para ele, que é o Raimundo Fagner. É aquela música que diz assim, não dá para ser feliz. Deve ter até aí, o Ricardo pode separar, senão eu tenho no meu telefone. Não dá para ser feliz. Realmente, minha senhora e meus senhores, meus amigos e minhas amigas, você ouve a Juliana falar da economia, você já fica mal. Aí quando ouve a Thaís e a Soninha encerrarem o jornal Gente, fica pior ainda. Porque se você é um dos 14 milhões de desempregados que tem no Brasil, não é? Isso oficialmente eu acho que tem uns 30, mais outros 20 numa situação de subemprego, que trabalha para comer e ter o plano de saúde. Outros numa situação de trabalho escravo, que é pior ainda, não é? Que trabalha nem para comer e nem para ter plano de saúde. É para comer mal e procurar, de alguma forma, sobreviver, enfrentando o dia a dia da vida brasileira. A dificuldade do brasileiro para ter combustível, para ter gás, para ter comida, para ter segurança, ela é enorme. Ela supera toda e qualquer expectativa de ser feliz. É difícil tentar passar otimismo para você. Olha lá, normalmente eu já não sou um cara otimista mesmo, não. Eu sou um cara desconfiado. Como é que você pode ser otimista num país, né, onde os caras propõem uma lei da improbidade, que político agora só vai preso se roubou com intenção de roubar, que nem pênalti, só que não tem VAR. E o cara fala, olha, eu peguei 51 milhões aqui, botei num apartamento, mas eu não tive a intenção de fazer isso. Vai lá o ministro Gilmar e avaliza isso com o Supremo. Não espera nem passar pelo Tribunal da Câmara. E nós estamos falando em 51 milhões de reais. O Palocci fez uma delação premiada e devolveu 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Não é? Esse pelo menos reconheceu a culpa, porque bandido faz delação premiada, o dedo duro para entregar um monte de cara, vai lá e dá 100 milhões e alivia a barra dele e não vai para cadeia. Bom, e daí por diante, um ex-presidente da Petrobras devolveu 90 milhões. Ex-presidente da Petrobras, essa que aumenta o combustível todo dia para você, cujo presidente ganha 200 mil reais por mês e fica dando entrevista que não tem culpa de aumento do preço da gasolina porque o dólar sobe, daí por diante. Tudo isso já seria muito triste. Se não, só para falar da péssima gestão, péssima das péssimas, do nosso ministro da Economia, do Paulo Guedes. Eu não quero pegar no pé do Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes está perdido. Ele disse que é um gênio em economia, mas não provou isso de forma alguma. Às vezes o cara pode ter até muito conhecimento na cabeça, mas não consegue passar isso para a prática. Não consegue passar isso para a mesa do pobre, para o combustível que não entra no tanque do pobre, para casa que todo mundo devia ter acesso e é o pobre quem mais precisa ter acesso à casa, nem que seja uma casinha branca lá no pé da serra para nós dois morar. O Paulo Guedes foi um desastre na economia brasileira. Até aí, vamos entender que ele foi mal escolhido, que ele continua lá porque o presidente diz todo dia que não entende de economia, e a maior prova que o Bolsonaro tem razão naquilo que ele diz que ele não entende nada de economia, é que ele continua mantendo o ministro Paulo Guedes lá. Então não entende mesmo nada de economia, porque se entendesse um pouquinho, já teria tirado o Paulo Guedes de lá.
O impressionante é que o Bolsonaro é um cara intuitivo. Né? Ele é um cara que ele pode não ser a maior inteligência do mundo, mas ele tem intuição. Um cara burro não chegaria a ser presidente da República. Algum motivo levou o Bolsonaro, além da esquerda ter roubado o país pra caramba com o governo Dilma, elegeu a extrema-direita com o Bolsonaro lá. Mas, além disso, o cara, para chegar a ser presidente da República, tem que ter uma intuição básica, né? E ele tem. E eu não sei porque que ele continua mantendo o Paulo Guedes lá. Agora, vem a história da incompetência para o que é, no mínimo, imoral. Ilegal parece que não é, porque ilegal também só vale para você, hein? Que é pobre, que está ferrado, que não tem advogado, que não é ministro, que não é nada. Se você for pego em algum pequeno delito, mas o menor que seja, você tem uma grande chance de ir para a cadeia. Se você é honesto e nunca cometeu um crime, desconfiarem de você que você cometeu um crime, existe uma grande chance de você ir para a cadeia. Mas o ministro da Economia que tem conta em paraíso fiscal, esse não vai nem para a cadeia, já com a aprovação do Gilmar e a turma do Supremo, com a lei da improbidade votada lá na Câmara, ainda nem votada totalmente no plenário da Câmara, mas já aprovada pelo Gilmar, então não vai para a cadeia mesmo. Como é que pode o ministro da Economia, num país que está quebrado, só para explicar o que é paraíso fiscal. Paraíso fiscal é onde o cara não paga dinheiro, não paga imposto, não gasta a grana dele com os impostos terríveis que são cobrados no Brasil, e esse aqui é um dos países mais injustos em termos de cobrança de imposto de renda, porque ele cobra muito de você e te devolve quase nada. Você não tem quase nada de serviço. Além dos impostos naturais que você paga até aí no seu vencimento natural, pobre é o que mais paga imposto. Rico não paga imposto, muita gente rica, quer dizer, alguns pagam, mas muita gente rica paga advogado para sonegar. Por isso que o Brasil tem uma sonegação fiscal terrível, que é muito pior, veja bem, ouça bem, hein? Pouca gente fala nisso, só fala de corrupção. A sonegação fiscal é pior no Brasil do que a corrupção que levou a Lava Jato, esses corruptos bandidos de um lado e de outro. Não é? Então a sonegação fiscal é pior. Você põe numa ilha fiscal onde você não paga imposto, paga coisa nenhuma de imposto. É por isso que o cara tira o dinheiro dele daqui e põe lá na ilha fiscal, que nem pirata. É uma coisa que pirata, que roubava e botava tudo numa ilha. Entendeu? Então, como é que pode o ministro da Economia de um país onde o imposto já é injusto? Porque é legal, por exemplo, você cobra imposto pra caramba nos Estados Unidos, mas você tem tudo que você precisa lá. Belas estradas, ferrovias, serviços. Agora vão ter que implantar um serviço médico público que o Obama queria, o tal de Obamacare, porque vão ter que mesmo implantar esse serviço por causa da pandemia. Os caras perceberam que sem serviço público não dá. Mas o Estado te devolve tudo que você pagou para ele e às vezes até um pouco mais. Aqui ele te toma tudo que você tem, até do pobre, principalmente do pobre. Você está comendo aí agora? Tá, né? Então tem imposto em cima daí do que você está comendo, fora imposto que você já pagou, que ficou retido do seu salário lá na fonte. Então você está comendo uma coxinha agora, está tomando um café com açúcar dentro, tem tudo imposto nisso aí que você está fazendo. Você vai comprar um carro, não precisa ser carrão não, um carrinho. O que você paga de imposto em cima do carrinho, você comprava um Porsche da Alemanha, dos Estados Unidos, em outro lugar. O preço de um Fusca aqui é quase que o preço de um carro de bacana lá fora, mesmo que seja usado. Então, tudo que você faz, você dá um espirro, você paga imposto. Você está morando aí na sua casa? Tá, tem imposto em cima da casa. Tem o IPTU em cima de onde você está morando, tem grana em cima. Tudo que você faz no Brasil tem imposto em cima. No Brasil, em qualquer lugar. Só que aqui o imposto é brincadeira. É 1/3 que você põe de gasolina no tanque, de uma gasolina que já é adulterada com álcool,
quase metade, que rende muito menos que a gasolina que o gringo paga lá fora. Você, meu amigo motorista de caminhão, irmão caminhoneiro, está botando óleo diesel, está botando arco. Não é você não, porque até na pinga tem imposto. Então você está pagando imposto. E aí o nosso ministro Paulo Guedes acha que é justo. Pode não ser ilegal, porque diz que passou até pela comissão de ética. Eu não entendo, tem comissão de ética de Senado, de Congresso, de tudo quanto é lugar, que muitos dos caras que fazem parte de comissões de ética deviam estar presos, porque não tem ética nenhuma, nem de Spinoza, que era o filósofo da alegria, e nem do Schopenhauer, que era o filósofo do pessimismo. Aliás, eu gosto mais desse do pessimismo. Então, o cara acha que é normal, porque pode não ser ilegal, porque senão ele já teria sido demitido pelo Bolsonaro quando vazou a notícia. Ontem mesmo ele já teria sido colocado na rua, ou anteontem, sei lá, quando vazou a notícia, que ele tinha, na época, 9 milhões, a dinheiro de hoje, 51 milhões de reais, numa ilha que não paga imposto. Só para você entender, então vamos lá, só para você entender, o cara tinha 9 milhas e agora tem 51 milhas. Por quê? Porque o dólar sobe toda hora numa economia que ele dolarizou a economia. Paulo Guedes praticamente dolarizou a economia. Dolarizou desde a comida que você come, né, que é commodity, que é mercadoria. O óleo de soja, por exemplo, a soja é exportada. Então o preço que o gringo paga lá do óleo de soja, você vai pagar aqui. Ou da soja, você vai pagar aqui. Só que ele ganha 30 vezes mais que você. Deu para entender? 20 vezes mais que você. Deu para entender? E a nossa moeda, que o Paulo Guedes tem guardada lá na ilha fiscal, em dólar, a nossa moeda perto do dólar seria mais ou menos, eu vou tentar aqui arrumar uma comparação básica, vai, seria mais ou menos como o Mike Tyson lutando contra um peso leve. Ele esmagaria o peso leve, arrebentaria com o peso leve. Deu para entender? Mais ou menos alguma coisa assim. Por exemplo, a nossa moeda é um prédio de 3 andares perto de um prédio de 190 andares. Deu para entender ou não? É pequenininha. E a nossa moeda vai ficando cada vez pior. A política econômica que desmonta a nossa moeda vale menos que qualquer moeda no mundo inteiro. Foi a que mais valorizou perante o dólar, o euro, ao dinheiro chinês, ao dinheiro japonês, ao dinheiro de qualquer lugar do mundo. Quer dizer, o japonês ganha mais que você e a nossa moeda vale 10 vezes menos que a dele. O europeu que recebe em euro ganha muito mais que você e a nossa moeda vale muito menos que o dinheiro deles. O americano, o inglês, o americano ganha muito mais que você e a nossa moeda vale muito menos que a dele. E ele ganha muito mais que você. O inglês, para você ter uma ideia da tal de Libra, essa Libra é a moeda mais cara que existe, ele ganha muito mais que você e nós não valemos nosso dinheiro, o real é realmente desmoralizado pela moeda inglesa e daí por diante. Fora que o seu salário mínimo, se der para encher 2, 3 tanques de gasolina, lá fora, o salário mínimo dos caras dá para encher 20, 30 tanques de gasolina. Ou de óleo diesel, do que você põe aí dentro do seu carro, álcool, coisa parecida. E o nosso ministro, com política tributária de aumentar impostos para reduzir ainda mais o crescimento, né? Aumenta por consequência a inflação, porque ele aumenta o risco de calote. Calote é quando você não paga alguém. Isso aí todo mundo entende, não precisa ser economista. Quando você fala assim, eu não vou pagar você, o João que está do outro lado fala assim, sabe quanto que eu vou dar dinheiro para esse cara? Ele não paga ninguém. Então, os investimentos do João, da Maria, do José, que são a China, Estados Unidos, grandes investidores, o dinheiro deles não vem para cá, porque ele fala assim, se ele não está pagando os caras lá dentro, ou devedores do governo brasileiro, por que eu vou botar meu dinheiro lá? Eu não vou botar meu dinheiro lá. Isso significa que os investidores não botando dinheiro no Brasil, dinheiro bom, não é dinheiro de você jogar em dólar, e nem você jogar em bolsa, é dinheiro que significa
que o nosso empresário teria mais condição de investir na empresa dele e contratar você que está desempregado, e não ter condição de investir na empresa dele e não contratar você que está desempregado e mandar mais 10 embora. Mais ou menos isso, deu para entender? Do economês decifrado. E o nosso ministro fica estimulando que o dólar esteja cada vez maior, que os juros aumentem cada vez mais, porque aumenta a inflação, e aí você está ferrado. Você vai pegar um empréstimo consignado ou coisa parecida, que é o que vendem para velhinho pra caramba. De repente você está se ferrando a cada dia que passa, porque isso faz com que a inflação dispare. Mas o Datena, o que é inflação? Inflação é você se ferrando, para você entender bem. Você vai comprar 1 litro de óleo de soja que está valendo quase 10 pau. Quando você entra no mercado, quando você sai do mercado, o litro de óleo de soja que você vai pagar, você entrou no mercado, vale 10 conto. Daqui a pouco o litro do óleo de soja, quando você sair do mercado, a lata de óleo de soja, quando você sair do mercado, de 10, você vai pagar ali na boca do caixa 11 ou 12 reais. E aumentando a inflação, quando você sair do mercado, você vai pagar 15 reais e daqui a pouco você vai fazer o que uma senhora fez outro dia. Ela foi comprar um outro produto e o óleo de soja, que precisava para fritar o outro produto. Ela levou para casa o produto, mas não levou o óleo de soja, porque passou R$1 e o cara do mercado falou: minha senhora, eu não posso tirar R$1, eu não sou dono do mercado. Tem que falar com o dono do mercado. Bom, e quem manda no dono do mercado na economia é o Paulo Guedes. E mesmo com você menos comida no prato, mesmo você com menos combustível no tanque, mesmo você com o salário desvalorizado, o seu salário que está derretendo, do jeito que eu estou falando, que hoje daria para comprar uma cesta básica, talvez no fim do ano não dê para comprar a cesta básica e sobrar R$35, é capaz de você ter que inteirar de alguma maneira para comprar a cesta básica. Não sei se você está acompanhando minha linha de raciocínio. Eu só sei que você está se ferrando cada vez mais, você que está me ouvindo, cada vez mais sendo engolido por uma péssima política econômica do governo. E isso passaria batido, que o Brasil é uma das 10 maiores potências econômicas do mundo. Passaria batido se a gente não tivesse num dos piores momentos da economia mundial. Porque mesmo sendo roubado, o Brasil consegue sobreviver. Mesmo sendo aniquilado por corruptos que existem ao longo dos tempos, o Brasil consegue sobreviver. Quase acabaram com a Petrobras, que é difícil de acabar, mas por tanta roubalheira da maioria dos políticos e gente corrupta, quase que a Petrobras vai para o famoso e popular espaço. Entendeu? Mas mesmo assim o Brasil consegue, com suas riquezas e com a vontade de trabalhar do seu povo, sobreviver. Só que está mais difícil, porque o mercado internacional que compra da gente, né, e que a gente é obrigado a comprar do mercado internacional, está vivendo uma situação difícil. Muito difícil, de uma política inflacionária grande também, a inflação crescendo por causa da pandemia. E aí, meu irmão, se o mercado internacional fica ruim, eles vão pensar primeiro em recuperar o país deles, para depois pensar na gente, que aliás é o que eles sempre fazem, no momento normal. Só que o momento é de uma crise terrível, eles estão pensando mais neles e pensando menos na gente. Se a gente tem um ministro da Economia que ganha com isso, e pode ser legal perante a lei brasileira, porque aqui nesse país você solta André do Rep, você solta Gedel, você solta Palocci, solta bandidos da pior qualidade. Eu vou parar por aí porque senão vão dizer que eu estou fazendo campanha política. Não é? Então, tudo isso te leva a uma espiral tão grande de... Espiral é aquele negócio que roda, vai. Você está rodando que nem... Sabe quando a água vai para dentro do ralo? Aí fica rodando, é isso aí que é espiral. Você está rodando essa espiral e você está indo para o ralo. Né? E você indo para o ralo, sendo sugado por essa água que está um ralo sem fundo, que é um poço sem fundo, não adianta o Brasil ser o terceiro maior exportador de alimentos do mundo se o povo está morrendo de fome. Por quê? Porque o dinheiro vai para o ralo aqui no Brasil
em forma de corrupção, em forma de evasão fiscal, em forma de dinheiro roubado todo dia, mal administrado todo dia, em forma de financiamentos públicos de campanha que chegam a ser imorais. Como é que pode você falar em 5 bi, 4 bi, 6 bi de campanha eleitoral, de fundos eleitorais enormes, se você tinha que socorrer o povo e não gastar dinheiro com eleição? Gastar o mínimo possível, quase zero, com eleição. Manda o cara gravar a campanha no telefone celular dele, pô. E põe na televisão, põe no rádio, põe em qualquer lugar. Horário político gratuito, só se for para a avó de quem falou que é gratuito. É o horário político gratuito mais caro do mundo. E o povo morrendo de fome. Isso é uma vergonha, não tem cabimento. Se no meio de tudo isso, o ministro da Economia mantém conta em paraíso fiscal para não pagar imposto e fica aumentando o imposto, diminuindo a perspectiva de crescimento do Brasil. O crescimento do Brasil não é a criancinha que cresce, não. Crescimento do Brasil é lugar para você trabalhar, é dinheiro justo para você ter como salário mínimo, ter acesso à educação, à saúde, a tudo isso. Não é? Isso é crescimento do Brasil. O PIB significa você devolver o que o dinheiro o que o Brasil está ganhando de aplicações internacionais, de vendas internacionais, de commodity, que nada mais é do que mercadoria, de que exportação, pegar esse dinheiro e reverter para o povo, e pelo povo, e não essa roubalheira desgraçada que a Câmara e o senhor ministro Gilmar Mendes entendem que é que nem pênalti. Se você roubar sem intenção, não é roubar dinheiro público. No meio de tudo isso, um ministro que está ganhando o dinheiro dele, quando ele criou a empresa dele, é chamada de offshore. Offshore é a empresa para não pagar imposto na ilha fiscal. Você entendeu o que é offshore? É isso, eu vou ficar falando em inglês aqui. Nem eu entendo inglês direito, você também não vai entender. Então o cara botou lá 9 milhas na offshore. Hoje ele tem das 9 milhas em dólar, já que ele dolarizou a nossa economia. É justo isso? Pergunto para você, é justo? Porque o problema não é a ilegalidade. Nem tudo que é legal é justo. Nem tudo que é lei é justo. Nem tudo que o cara diz assim, eu estou agindo dentro da lei, é justo. E principalmente com essa fome toda que nós temos no Brasil, o Brasil que já tinha uma divisão de renda canalha, com pouca gente com muito dinheiro e a maioria sem dinheiro nenhum, canalha, essa divisão de renda, entendeu? Ela fica ainda pior. Você está cada vez mais ferrado. Eu pergunto, então o cara botou lá 9 milhas quando ele abriu a empresa dele lá na Ilha Fiscal. Hoje ele tem 53 milhões das 9 milhas que ele tinha. Como se fosse o cara jogar num cassino e ganhando, e você perdendo. É justo o ministro da Economia ser mantido no cargo depois de revelado que ele que faz uma economia cada vez mais decadente? O que eu ouvi agora da Juliana Rosa é assustador. Por que o Paulo Guedes fala em PIB? Porque mede a capacidade de produção do país, produzir, redundantemente falando, e vender, e comprar. E aí, o que você produz, produto interno bruto, e vende e tal, você está marcando uma economia que cresce ou que cai. A nossa recuou quase 6, 7%, e o Paulo Guedes estava vibrando com um PIB de 5%, quando lá atrás ele chegou a falar que se fosse 5% o PIB, ele saía. Não sai, está lá agarrado no poder. Então, foi quando alguém disse assim, ninguém come PIB. Não come mesmo. Mas o PIB é a nossa produção e dela nós dependemos para ter um país em crescimento, para estimular investimentos no Brasil, para criar empregos, para diminuir o risco Brasil. O cara falou, olha, a economia daquele país está crescendo, vamos lá e aplicar o nosso dinheiro, porque é um dinheiro bom. Você vai aplicar numa coisa que está crescendo, num país que está crescendo.
Até um mané qualquer como eu, sei que eu tenho que aplicar meu dinheiro num lugar que tem perspectiva de crescer com menos risco. E o Paulo Guedes só aumenta o risco Brasil quando ele fala que não vai pagar ninguém. E aí quando ele não paga o João, a Maria, o José, o Antônio, nunca mais empresta dinheiro pra gente. E aí o nosso empresário não tem como investir. E aí você vai ser mandado embora ou você que está desempregado não vai conseguir emprego. É justo. Pode ser legal, porque ele está lá, não vai preso, não vai acontecer nada com ele. Dizem que por uma série de leis, que se justifica com lei em cima de lei, é legal ele, o presidente do Banco Central, ter empresas fora do Brasil. Mas é justo para com milhões de bocas famintas que estão no Brasil, o ministro da Economia, que prega aumento de dólar todo dia, que faz com que o dólar cresça com as medidas que ele toma, que ele seja beneficiado com isso, recebendo em dólar os juros que ele tem da aplicação dele lá na ilha fiscal dos piratas do Caribe. É justo isso? É justo para com você que não tem dinheiro nem para comer? É justo um cara que fala que empregada doméstica não pode ir para Disney? O cara ter conta em paraíso fiscal? Pode ser até legal, ele não vai preso por isso. E o Bolsonaro não deveria mandar embora por causa disso, porque o Bolsonaro confia nele. Eu, se eu fosse presidente da República, já teria mandado uma bica dele imediatamente, sabendo que ele tem offshore. Primeiro que eu não teria nem colocado ele como ministro, ele disse que avisou. Falou, você tem offshore? Então ou você fecha agora ou você não assume o cargo de ministro. Isso que eu faria como presidente da República. É o mínimo que eu faria. Hoje, então, eu colocaria o cara correndo para fora. Meu irmão, lá atrás foi aceito, é legal, passou pela comissão de ética, sei lá quem que é essa comissão de ética também, mas agora não tem jeito. Você está sendo desastroso para a economia do Brasil e tem uma empresa num paraíso fiscal, onde você não paga imposto e só quer aumentar o imposto do brasileiro com mordida do leão. Vê se na reforma que ele está propondo tributária vai tornar ilegal investimento de quem trabalha no serviço público em paraíso fiscal. Porque hoje é legal, é lei, ele pode ter. Mas eu repito, isso é justo para com o povo brasileiro? Cara que diz que tanto faz aumentar a energia elétrica, é claro, para ele não muda nada. Quanto pior for a situação aqui, mais dinheiro ele está ganhando lá no paraíso fiscal. Isso é justo? É normal isso? Estou perguntando para você que, como eu e o presidente da República, também nós não entendemos de economia. Eu, você, o presidente da República, nós não entendemos de economia. Mas é uma pergunta simples. É justo o nosso ministro da Economia ganhar dinheiro em dólar lá fora sem pagar imposto lá fora, enquanto aqui dentro o Brasil está ferrado com a política que ele criou para piorar o estado das coisas em termos de economia para o Brasil? Isso é justo? Você não ter arroz e feijão no prato, não ter combustível no seu veículo, seja ele qual for, diesel, gasolina ou álcool, você não ter um teto sobre a sua cabeça. Até outro dia tinham dispensado o pobre de pagar energia elétrica e não ter a energia cortada se não pagarem, mas acabaram com essa bondade. Tem lei antidespejo, vão acabar com a lei antidespejo e daqui a pouco você vai morar na rua. Então eu pergunto, nós que não entendemos de economia, o presidente da República, eu não entendo mesmo, o presidente já falou que não entende, tanto que ele mantém o Paulo Guedes lá. E você que também entende pouco de economia, aliás, quem mais entende de economia não é para você que eu estou falando, dona de casa e nem o cidadão que vai fazer compra lá no mercado. Vocês entendem mais de economia que o Paulo Guedes, porque vocês vão lá comprar. Ele acha que nem sabe o que é mercado. Quando eu falo mercado, ele acha que é mercado financeiro. Agora, mercado onde se compra arroz, abobrinha, feijão e principalmente papel higiênico, no caso dele, eu vou dizer uma coisa para você, acho que ele nunca entrou no mercado. Porque se ele entrar no mercado, ele está ferrado. Não? Quando as donas de casa vê o cara lá dentro do mercado, o Paulo Guedes,
O ovo aqui quanto tá, o Paulo Guedes. Aí é Paulo Guedes. Bom, moral da história. Pode ser legal esse ministro que cria um quadro inflacionário quase que impossível. Eu fiquei arrepiado quando a Juliana falou. Eu nem quis entender, nem perguntar de novo. Mas ela disse que a perspectiva de PIB do Brasil para o ano que vem, ou de crescimento do Brasil para o ano que vem, esse ano é de 5,4%, é de 1,5%. 1,5% significa mais dor, menos comida, mais desigualdade, mais gente morrendo. Não é só de vírus, não, é de fome. Mais gente sem rumo. É tão aterrador quanto aquela imagem da tempestade de poeira que atingiu várias cidades do Brasil. Vem aquela poeira, você não sabe o que vai acontecer, ou você morre sufocado, ou você perde o rumo. Então, pode não ser ilegal o Paulo Guedes não querer pagar imposto lá fora e ganhar com o dólar que ele faz aumentar todo dia aqui no Brasil. Pode não ser ilegal. É difícil você achar uma ilegalidade para quem tem bons advogados ou para quem está bem colocado em posição de governo. É difícil. O cidadão, para ser preso no Brasil, ele tem que ser muito honesto. Senão ele não vai preso. Mas tem que ser muito honesto. Porque se for desonesto, ganhou dinheiro com advogado pra caramba, vai pagar bons advogados e nada contra a profissão de advogado. E não vai pra cadeia. Mas é até legal o Paulo Guedes, em termos de justiça, é legal, é lei, que ele possa continuar no cargo que ele tem. Mas eu pergunto, é justo? RB fechada com você.